Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do Absoluto Zero no mercado de opções binárias. O ano é 2025 e você decidiu começar agora no mercado de opções binárias. Hoje eu vou entregar uma aula excepcional para ti. Eu vou entregar a aula mais silenciosa que vai mudar de fato o modo como você vai enxergar o mercado. Principalmente para você que já opera, para você que já tem experiência com o mercado. Só com esta aula você vai revolucionar totalmente o teu modo de enxergar o gráfico. Eu não ensino estratégias, eu ensino de fato a ler o contexto gráfico. Eu também ensino estratégias, só que as estratégias, por serem naturalmente padrões gráficos, elas falham porque aparecem em diferentes contextos do mercado. Para que você tenha resultados com inúmeras estratégias, é preciso que você tenha uma base fundamental. Nesta aula você vai aprender de fato a como ler o mercado em todos os níveis, do básico, intermediário e o avançado. Eu não vou entregar simplesmente o ouro, eu vou entregar a própria caverna. O que eu vou entregar hoje é um conteúdo digno de mentoria. Muitos, para terem acesso a esse conteúdo, deviam pagar. E muitos que pagam também não conseguem ter acesso a esse conteúdo, não porque é um conteúdo escasso, mas porque muitos instrutores dentro do mercado de opções binárias não têm domínio dessa matéria que eu vou passar para vocês hoje. Quando você paga um curso de opções binárias, ou os conteúdos que você vê disponível na internet, a estrutura básica do mercado que eles ensinam é sobre tendências, topos e fundos ascendentes. Então nós temos aqui o contexto do mercado. Quando eu falo sobre contexto, eu falo sobre esses 5 elementos. São extremamente importantes para que você tenha uma leitura estabelecida e muito sólida. Este é o erro que, por exemplo, você que já opera dentro do mercado de opções binárias, te faz não ter uma visão clara sobre o mercado. Você entra no gráfico e fica confuso, sem saber o que fazer, porque você não tem a estrutura do mercado, você não tem a base do mercado. Por essa razão, eu trouxe aqui os 5 contextos do mercado que vão lhe fazer, a partir de hoje, analisar e ler o mercado como um profissional. Mas antes, nós temos aqui iniciantes que precisam entender onde tudo começou. Por que é que nós precisamos falar de estrutura? Por que é que nós precisamos falar de tendência, topos e fundos ascendentes e descendentes? Por que é que nós precisamos falar desses todos contextos? Então eu preciso apresentar as corretoras que vão servir de veículos para conduzirmos as nossas operações. Nós temos aqui a primeira corretora, a Cotex. Essa é a corretora mais famosa atualmente. Qualquer pessoa que decide começar no mercado de opções binárias, essa é a primeira corretora que aparece como sugestão. Temos aqui a IQ Option. A IQ Option é uma das corretoras mais antigas dentro do mercado. Temos aqui a Pocket Option. A Pocket Option também é uma das pioneiras dentro do mercado de opções binárias. Temos aqui a Binola. Para quem me acompanha, a Binola é a corretora que eu uso diariamente para testar e melhorar os meus trades. Estamos aqui nomeadamente a Cotex, temos aqui a IQ Option, nós temos aqui a Pocket Option, nós temos aqui a Binola. Para você que é iniciante, deve ser meio confuso, muitas ferramentas disponíveis, não sabes onde começar, onde clicar, o que fazer. Não foque em toda essa dimensão, não foque nessa interface, nessas imagens e na quantidade de opções que você tem, que ao clicar você vai ter uma informação, não foque nisso. A única coisa que eu quero que você foque é nisto que vocês conseguem ver aqui, gráficos, ok? Porque realmente é isso que nos trouxe aqui. Para você como iniciante deve ser meio complexo e embaraçoso você olhar para isso e não saber o que fazer. Todo mundo já passou por essa fase de entrar no gráfico e não entender nada. É o princípio. Só que você vai aprender da melhor forma. Por isso que eu estou a te pedir uma única coisa. Foque simplesmente nesse gráfico. Foque simplesmente nessas velas vermelhas, verdes, porque realmente é o que nos trouxe aqui e é o que vai te fazer ter dinheiro. Agora vamos analisar essas corretoras. Você que está a começar agora, qual é o fator determinante dentro dessas todas corretoras? O que é comum entre todas elas? Olhando bem para isso, o que é que vocês veem de comum em todas essas corretoras? É só olhar que todas as corretoras têm um gráfico, têm o mesmo gráfico, têm a mesma cor, têm o mesmo sentido. Para o gráfico, não para a imagem da corretora. Então, se todas elas têm um gráfico, logo o nosso principal foco é perceber como esse gráfico se comporta. Por isso que eu trouxe a estrutura de mercado para que você entenda, porque essa é a base. Eu não vou te ensinar como os outros mentores ensinam. Eles apresentam uma única corretora, você opera nessa corretora, aprende tudo sobre o mercado e depois tem dificuldades de migrar para outras corretoras. Eu preciso que você entenda o contexto do mercado, preciso que você entenda a estrutura gráfica. Por quê? Porque ela é importante.
Mais importante do que você operar em várias corretoras, mais importante do que você operar em uma única corretora, ok? Então vocês precisam entender isso aqui, é fundamental. Então não foquem no botão de compra e venda, que também é o segundo fator comum determinante. Eu tenho aqui as opções disponíveis de comprar e vender. Aqui também é a mesma coisa. Tu tens aqui na Cotex também. Então, já sabemos que não devemos nos focar nas corretoras, porque existem várias. Eu trouxe aqui apenas 4, nomeadamente a Cotex, IQ Option, Pocket Option, Binola. Por essa razão, para que vocês entendam que as corretoras não têm grande importância quando se diz sobre ter a leitura gráfica. As corretoras não têm importância porque elas são como veículos e a gente precisa conduzir esses veículos. E a melhor forma de conduzir esses veículos é ter a estrutura básica do mercado bem formada. Por isso, o fator comum são os gráficos. Então, eu penso que até aqui você já percebeu que a prioridade não são as corretoras. Eu estou a falar isso, estou a primar na mesma tecla porque existem muitos alunos que vêm, qual é a corretora que eu opero, o que eu posso fazer, quero operar nessa. Não foque em corretoras, qualquer corretora, por mais péssima que seja, pode ser operada. Mas agora vamos falar sobre estrutura de mercado, que é o principal ponto da nossa aula. Como de fato ler o mercado, como de fato começar a interpretar o gráfico como um profissional. A primeira coisa a se notar e uma das mais importantes ao analisar o gráfico é identificar a estrutura de mercado. Porque ao identificar a estrutura de mercado, nós vamos saber a direção do mercado. Vamos falar sobre a estrutura do mercado. É aqui onde tudo começa. Quando nós falamos sobre a estrutura de mercado, nós estamos a falar do contexto gráfico. E o contexto gráfico envolve tendência, topos e fundos ascendentes e descendentes, envolve regiões extremas, lotes, impulsão e correção. Esse é o contexto gráfico que poucos ensinam. A maioria ensina simplesmente sobre tendências, topos e fundos ascendentes, o básico dos básicos. Mas quando você percebe que existem mais 3 contextos, você percebe que afinal de contas ou você sofreu um golpe ou você foi burlado dentro daquele conteúdo que você pagou para ter acesso a uma informação que realmente vale aquilo que você pagou. Mas eu estou a trazer aqui o conteúdo gratuitamente para vocês. Então a única coisa que vocês podem fazer é simplesmente estudar, porque esse conteúdo vai mudar completamente a vossa visão de mercado. Mas para isso, vamos à aula. Temos aqui a estrutura de mercado. E quando falamos de estrutura de mercado, falamos de tendência. Qual é a direção que o mercado vai tomar? Para falarmos de direção, precisamos falar de quantas formas o mercado se movimenta. Simples, pessoal. O mercado se movimenta de 3 formas, ok? Ele sobe, desce e lateraliza. Ok? Então, essas são as 3 formas que o mercado se movimenta. Ou ele está numa tendência de alta, tendência de baixa, ou ele está lateralizado. Então, estas são as direções que o mercado vai, é o movimento que ele faz. Então, já sabemos que o mercado se movimenta de 3 formas, em tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateralizada. Então, estes 3 movimentos fazem parte da direção das tendências. E onde é que nós vamos colocar aqui? Prestem bastante atenção. Vamos ajustar aqui e colocar nessa caixinha. Então agora já sabemos quais são os movimentos que o mercado faz. Tendência de alta, de baixa e lateralizada, ou lateral simplesmente. E onde é que elas ficam? Ficam aqui nesse quadro das direções. Agora vamos falar de topos e fundos ascendentes e descendentes. Quando estamos a falar de topos e fundos ascendentes e descendentes, estamos a falar de degraus em degraus. Estamos a falar da construção de uma escada. Como é que ela funciona? Nós temos aqui um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo. Dentro da tendência de baixa, nós também temos um fundo, um topo, um fundo, um topo. Então, nós aqui temos topos e fundos ascendentes e descendentes. Como assim? Eu trouxe a analogia de que a melhor forma de entender sobre topos e fundos ascendentes e descendentes é olhar para uma escada. Ao subir, você está numa posição ascendente. Ao descer, você está numa posição descendente, porque você precisa descer de degrau em degrau e subir de degrau em degrau. Ok? Então é como se fosse topos e fundos ascendentes. O mercado faz exatamente isso. Temos aqui um degrau, 2 degraus e o quarto, no caso. Temos aqui o primeiro degrau, segundo degrau e o quinto degrau.
Então é uma escada, é claramente uma escada, ok? Que a pessoa vai subir. Então é isso que nós chamamos topos e fundos ascendentes e descendentes. Vamos colocar aqui, na caixa dos topos e fundos ascendentes e descendentes. Estou a trazer aqui a identidade visual para que vocês entendam que é assim que o mercado funciona. E quando nós falamos sobre regiões extremas, quando estamos a falar de regiões extremas, nós estamos a falar de alvo, uma região em que o mercado pode buscar com mais força ou com menos força. Então, a subir uma escada, por exemplo, você olha os degraus como alvo. Não vou subir degrau por degrau. Eu vou saltar no terceiro, no quinto e por aí fora. Então, dentro do mercado funciona da mesma forma. Então, as regiões extremas representam cada degrau. Mas para isso, nós vamos colocar aqui a identidade visual de como é que ela funciona. Nós temos aqui um ponto extremo, essa seta aqui indica um ponto extremo, ok? Quer dizer que esse topo é um ponto extremo, esse fundo, esse ponto quer dizer que já foi rompido, então deixa de ser um ponto extremo, esse novo topo passa a ser um novo ponto extremo, esse ponto, esse ponto. Na tendência de baixo é a mesma coisa, o mercado vai fazer o mesmo processo. Então, sobre regiões extremas, nós estamos a falar desses pontos aqui, em que mais tarde o preço tende a vir buscar, o preço tende a romper, ok? Então, são esses pontos aqui, são esses pontos, esses, todos esses são considerados pontos extremos, porque se um deles é quebrado, um, dois, três, você não vai conseguir subir a escada. Você tem de saltar a escada, ok? Então, é nessa ideia, nessa analogia que vocês devem entender sobre regiões extremas. São pontos que servem como alvo de preço, pontos em que o mercado vai buscar. É o interesse do mercado, ok? Então, só precisamos fazer isso. Colocar aqui um quadro. Ok, então aqui nós já temos as tendências, já temos os topos e fundos ascendentes e descendentes, já temos as regiões extremas, agora falta o lote. Sobre as questões de lotes, o que são lotes na verdade? Lotes são sequência de velas da mesma cor. Simples. Muitos tentam dificultar as coisas. Lotes são sequências de velas da mesma cor. Temos aqui uma vela, a outra. Isso é um lote. Então, como eu disse, lotes são sequências de velas da mesma cor. Então, aqui nós temos um lote que é comprador, ok? Porque o verde indica compra. E qual seria então o lote vendedor? Sequências de velas da mesma cor. Aqui temos um lote vendedor. Lote vendedor. Lotes compradores, lotes vendedores. E se porventura nós termos uma única vela, será que continua sendo um lote? Sim, claramente. Não importa. Se for da polaridade contrária, não deixa de ser um lote. Por exemplo, numa sequência de velas vermelhas aparecer uma vela da polaridade contrária, não deixa de ser um lote. Mas o diferencial é que este lote é um lote solitário. E um lote tão forte quanto a sequência desse lote. Então entenda a diferença. Quando estamos a falar de lotes, estamos a falar de uma sequência de velas da mesma cor. E quando estamos a falar de uma única vela, nós estamos a falar de um lote solitário. É uma vela isolada das outras, ok? Então nada de nanolote, sei lá, microlote, esqueçam isso. Nós estamos a falar aqui que o básico bem feito funciona. Mas essa informação não é básica, essa informação é complexa. E se você até aqui já está a perceber, meus parabéns, porque isso é difícil de perceber, ok? Esse é o poder da psicologia gráfica. Então já vimos sobre os lotes. Agora vamos colocar nos seus devidos lugares. Colocar nos seus devidos lugares. Só apontem que isto é muito importante. A matéria sobre lotes é muito, mas muito importante. E quando você percebe, o jogo muda. O jogo vira, ok? Sobre impulsão e correção. O que é que de fato ela representa? Representa energia. Por que ela representa energia? Porque dentro do mercado financeiro existem movimentos de impulsão e movimentos de correção. Quando temos um movimento de impulsão, é um movimento que dá origem a uma pernada de alta, por exemplo. Então nós temos um movimento de impulsão, temos um movimento de correção. Quer dizer que numa tendência de alta, nós vamos ter movimentos corretivos, impulsivos, corretivos, impulsivos. Quer dizer que toda vez que a tendência a reverter é uma correção, a tendência a subir é uma impulsão. Reverteu aqui,
é uma correção. Subiu, é uma impulsão. Então, entender isso é muito importante. Mas nós precisamos entender como realmente funciona, ok? Então, é sobre isso. Agora, vamos aqui fazer a construção da identidade visual da impulsão e correção. Quando é que estamos diante de uma impulsão? Numa tendência de alta de velas compradoras. Quando nessa tendência de alta aparece velas vendedoras, ok? Estas velas são simplesmente velas de correção, porque depois o mercado tende a voltar para a região, assim naturalmente. Então vocês aqui têm um exemplo claro de correção. O mercado faz isso todos os dias, pessoal, todos os dias. Ele faz movimentos corretivos, faz movimentos impulsivos, movimentos corretivos, movimentos impulsivos. Depois de uma impulsão, o mercado volta a fazer correção, ok? Vai corrigir, mas os compradores não vão permitir essa correção, vão insistir. Quer dizer que a força maior é a dos compradores, ok? Quer dizer que os compradores aqui estão a comandar. Então perceberam essa questão da impulsão e correção? Acredito que vocês perceberam. O mercado impulsiona, faz a correção. Impulsiona, faz a correção. Impulsiona, ok? Então é basicamente essa estrutura. E aqui nós temos o quê? Temos topos. Prestem bastante atenção. Nós aqui temos um topo. Nós aqui temos um topo. Temos um topo. Temos um fundo. Temos um fundo. E olhem só, resumindo tudo o que nós aprendemos aqui sobre tendências, sobre topos e fundos ascendentes, sobre regiões extremas, sobre lotes, sobre impulsão e correção. Já nessa senda da impulsão e correção, vocês conseguem notar aqui que nós temos uma tendência de quê? Temos uma tendência de alta, que faz movimentos impulsivos, corretivos. Esse movimento faz parte de quê? Faz parte da impulsão e correção, que é a energia, é que faz com que ela construa a escada. Quando nós temos o lote, temos o quê? Temos a força. Quanto mais uma sequência de velas da mesma cor, mais força terá aquela tendência. Por isso que aqui os vendedores não conseguiram continuar. Por quê? Porque duas velas contra 4 velas no passado, é difícil romper esse movimento porque eles aqui, os compradores, demonstram muita força. Ok? E se esquecer que o mercado faz escadas, pessoal. Olhem que interessante. Degrau, 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 degrau. Ok, pessoal? Então, só com essa matéria, vocês já podem ler o mercado. E nós vamos ler o mercado, vamos ensaiar isso no gráfico, ok? Deixa eu só configurar aqui para depois vocês fazerem print, porque isso realmente é muito importante. Então, falamos sobre correção, impulsão. Isto realmente é muito importante, pessoal. Vocês, se estudarem muito isso, vocês vão conseguir ter muito, mas muito resultado dentro do mercado. Porque essa é a base, é o fundamental, é o que todo mundo devia estudar, mas infelizmente nem todos têm acesso, porque ou é pago ou o mentor não ensina como ele devia ensinar. Agora vamos dar um zoom para vocês poderem fazer o vosso print. Ok? Olhem como isso é bonito, pessoal. Ok? Dar um zoom para vocês verem. Então, quando estamos a falar de direção, estamos a falar de tendência. Aqui, ok? Aqui. Quando estamos a falar de construção, estamos a falar de topos e fundos ascendentes. Aqui. Quando estamos a falar de alvo, estamos a falar de regiões extremas. Está aqui. Quando estamos a falar de lote, estamos a falar da força do mercado. Está aqui. De impulsão e correção, não estamos a falar da energia, que é o motivo principal que faz com que uma tendência se torne forte. Mas para que uma tendência se torne forte, é preciso passar por esse todo o processo. É preciso criar topos e fundos ascendentes e descendentes. É preciso criar regiões extremas que vão servir de alvo de preço. É preciso criar lotes, que é a sequência de velas da mesma cor que vão determinar a força. É preciso criar impulsão e correção,
que é energia, o mercado vai impulsionando e corrigindo, impulsionando e corrigindo. Então esse é o famoso contexto que poucos ensinam. Esse é aquele contexto gráfico que, ao estudar e se for bem aplicado, você vai conseguir ter muito resultado, ok? Você vai conseguir ter mesmo muito resultado. Mas agora nós vamos para o gráfico. Vamos analisar no gráfico tudo o que aprendemos para que vocês possam entender. Então, qual será a vossa tarefa? A vossa tarefa será simples. Identificar a tendência. É a primordial. Vem aqui, faz o print, tendências. Ok, identifique a tendência. Qual é a tendência que o mercado se encontra? A primeira coisa que vocês devem saber é o quê? Identificar a tendência. Qual é a tendência aqui? Nós temos um topo, um fundo. Um topo, um fundo. E posteriormente o mercado está a criar um topo. Ok? Está a criar aqui um topo. Certo? Então vocês precisam entender isso. Então você já identificou que o mercado está numa tendência de alta. O que é que você precisa identificar? Os outros elementos que fazem parte do contexto gráfico. Qual é o outro elemento? O outro elemento são os topos e fundos ascendentes. Ok? Quer dizer que o mercado está a fazer isso. O mercado está a montar uma escada. Ok? O mercado está a montar uma escada. São topos e fundos ascendentes e descendentes, como vocês podem ver aqui. Então, nós identificamos topos e fundos ascendentes e descendentes dentro do mercado. Preciso apagar isso para vos mostrar novamente. Para que vocês possam entender, eu quero que vocês entendam o básico, ok? Porque o básico bem feito funciona. O básico bem feito é muito importante. Um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Vocês conseguem notar que é uma escada, apesar que o mercado nem sempre vai configurar conforme ilustrei aí nos desenhos, mas é propriamente isso, ok? Essa é a lógica do mercado. Vocês conseguem notar claramente que ele está a fazer topos e fundos ascendentes. Depois do topo, depois de topos e fundos ascendentes, o que é que precisamos identificar na real? Vamos olhar aqui na nossa estrutura. Vamos identificar as regiões extremas, as regiões em que o mercado vai olhar como alvo. Ok? Então, como identificar regiões extremas? Simples. É só olharem para essa questão aqui. Qual é a característica aqui a se notar? Por que é que nós chamamos essas extremidades como alvo? Porque o mercado é atraído por essas extremidades. O mercado é atraído por essas extremidades. Por exemplo, o mercado vem de uma tendência de baixa aqui, claramente. Este é o topo. Este topo aqui é um topo importante. Por quê? Porque o mercado mais tarde vai fazer de tudo para ir buscar aquele topo. Percebem? Por isso que ele rompeu esse topo. Então é o alvo de preço. Então você pode operar com base a isso. Mas um fato a ser esclarecido aqui é que em opções binárias não se opera a tendência. Em opções binárias nós operamos micromovimentos, porque o teu resultado vai depender do tempo que for estabelecido. Quando o tempo terminar, a vela expirar, você terá o teu resultado, diferente do mercado do Forex, cripto, por exemplo. Então, sobre regiões extremas é sobre isso. Toda vez que o mercado fizer um topo, o mercado vai fazer de tudo para ir buscar esse topo. É como se fosse um alvo. Assim como esse novo topo que foi formado, o mercado desceu, tentou ir buscar, mas por conta da sequência dessas velas aqui, ok pessoal? Por conta da sequência dessas velas aqui, estaríamos a falar já de quê? Estaríamos a falar de lotes, pessoal. Olhem como isso é simples. Não sei se dificultam, né? Mas olhem como isso é simples. Quer dizer que este movimento aqui, essa tentativa compradora, só não foi buscar esse topo. Por quê? Porque houve uma sequência de lotes vendedores. Então quer dizer que os vendedores estão posicionados aqui e têm a maior força. E o que é que os vendedores querem buscar? Querem buscar a mesma coisa que os compradores querem. Por exemplo, o foco deles é vir buscar esse fundo. Ok? Vim buscar esse fundo. Se o alvo dos compradores são os topos, vou dar aqui um insight rápido. Se o alvo dos compradores são os topos, o alvo dos vendedores são os fundos. Simples. Acho que aqui você já percebeu muita coisa. Ok? Então, se o mercado
tinha como alvo esse topo e rompeu, concluiu seu objetivo. Quando nós falamos sobre impulsão e correção, o mercado tende a corrigir para criar novos alvos de preço. Cria aqui um fundo para poder romper esse topo que foi criado. Os vendedores também têm o seu alvo, que são os fundos, porque eles precisam ir buscar esse fundo. Este fundo aqui que vocês estão a ver, para depois ser rompido, para depois ser rompido e seguir a sua direção. Então, diante deste cenário, nós vamos estar numa tendência de baixa, porque o mercado já vem de uma alta, ok? Já vem de uma alta. Esse é o básico bem feito. Procurem estudar, anotem tudo isso. A mesma coisa se aplica aqui, por isso que eu disse as corretoras não importam. Quando nós temos topos e fundos ascendentes, nós temos claramente uma direção do mercado. Falaste sobre tendência de alta e de baixa, só não falaste da tendência lateralizada. Claro, porque pessoal, a tendência lateralizada, o que é que ela é? Por exemplo, aqui nós temos um mercado lateral, ok? Quer dizer que o mercado está a trabalhar nessa região, ok? O mercado aqui está a fazer topos e fundos ascendentes. Quer dizer que os compradores aqui já estão fortes. Por quê? Porque eles querem romper essa região aqui, essa tendência lateral. Então é sobre isso. Uma característica para saber se realmente a tendência lateralizada vai ser rompida é reparar topos e fundos ascendentes. Isso que o mercado estava a fazer aqui. Numa tendência lateralizada, nós temos o mercado a fazer esses movimentos. Quer dizer que o mercado está indeciso. Okay? O mercado está indeciso, não sabe qual momento ela vai romper. Mas chega um momento que ela rompe para baixo, depois segue o seu ciclo. Ou então rompe para cima para seguir o seu ciclo. Ok? Então não falei muito sobre a tendência lateralizada, mas já dei aqui um insight para vocês entenderem mais ou menos como é que ela funciona. Esse é o básico bem feito, pessoal. Eu espero que vocês entenderam, espero que vocês pratiquem isso. Essa é a estrutura, esse é o famoso contexto de mercado que eu muito tenho falado lá no meu grupo. Eu falo muito sobre vocês entenderem o contexto. E muitos têm dificuldades de entender o contexto porque não tiveram acesso a esse conteúdo, por exemplo. Ok? A esse conteúdo. Quem estrutura um conteúdo como esse? Quem explica o segredo como eu expliquei aqui para vocês? Não são todos, então eu preciso que vocês aproveitem o máximo, se esforcem, estudem isso. É aqui onde você vai começar de fato a ser um profissional. Quando você entende a estrutura do mercado, você entende todos os contextos gráficos aqui apresentados, você está preparado para começar a operar dentro do mercado. Então, perceber isso, tal como eu disse no princípio do vídeo, que vai mudar a tua visão do mercado e vai mudar mesmo. Você não vai ser a mesma pessoa, você não vai operar do mesmo modo. Se você aplicar, entender, estudar, anotar tudo que eu acabei de dizer aqui, é impossível você não ter resultado. Porque o mais importante não é você fazer dólares, o mais importante é você operar, o mais importante é você saber o que estás a fazer. E saber o que estava a fazer se resume em você entender tudo que foi explicado aqui para vocês. Então, desejo bons estudos. Eu vou ficar por aqui. Então, se você gostou dessa aula, comente. Fale qual foi o momento que mais tocou. Qual foi a parte em que eu expliquei e você viu, uau, afinal isso funciona dessa forma. Então, comente tudo aí para que o YouTube entregue para mais pessoas que estão à procura do mesmo conteúdo. Mas, infelizmente, nem todo mundo entrega um conteúdo como esse nessa dimensão. É pela ordem.